Só um segundinho que eu não vi o professor Patrocínio. Bom, então boa noite a todos. Me deem um segundo para confirmar aqui se o professor Patrocínio... O professor Patrocínio, ele disse que estava participando de uma reunião, aí ia se alargar mais um pouquinho, eu não sei se ele vai poder participar, professor. Tudo bem. Como eu estava procurando aqui, não tinha visto, mas eu já transferi também para ele o link, caso ele tenha tempo para vir mais tarde, né? Uhum. É um prazer ter a participação dele. Bom, pessoal, obrigado a todos por estarem aqui presentes, né? Obrigado a Natan pelo convite. Essa apresentação, de certa forma, ela é um pouco geral, né? Ela não vai ser de muita teoria ou descrever algum desenvolvimento matemático com precisão, a não ser que vocês tenham perguntas e a gente pode descrever com mais detalhe alguns dos casos, né, caso queiram esclarecer e ficar mais claro os tópicos. Então, o objetivo principal, talvez tenha já comunicado a você, então a ideia é expor um pouco as áreas de trabalho, as atividades que eu venho executando nesses últimos anos, à frente do laboratório de micro-ondas e eletromagnetismo aplicado em Campina Grande, na Universidade Federal de Campina Grande. Tá? E eu fiz uns slides, de certa forma, para fazer uma introdução minha, né, a vocês. Nem todos eu ainda conheço, né? E com o objetivo de a gente abrir as possibilidades, né, aumentar a cooperação, que são coisas importantes, né, na área tanto de pesquisa como de ensino. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei para essa apresentação. E eu acredito que, bom, vocês podem anotar, acho que tem a numeração, né? E no final a gente pode fazer perguntas de toda a natureza, né? Sobre os temas, né? E outros, obviamente, que estão abertos, né? Então, eu vou apresentar o que eu tenho feito nesses últimos anos, ou o que eu consegui fazer nesses últimos anos, né? Na Universidade Federal de Campina Grande e no laboratório de micro-ondas. Eu acho que... Eu não sei se é necessário, mas acho que eu posso ocultar aqui minha câmera, que fica até mais fácil, se eu for apresentar alguma coisa. Eu ligo a minha câmera. Bom, espero então que todos estão vendo os slides. E qualquer coisa vocês comuniquem que... Tudo bem? Sim. Tá dando para ver, ok. Ver e ouvir, não é isso? Aham. Excelente. Bom, então o objetivo é apresentar as linhas de pesquisa do Laboratório de Micro-ondas e Eletromagnetismo Aplicados. Tá? Então, como o nome está dizendo, é uma área bem extensa, né? Então, micro-ondas, porque se tornou um termo muito geral, tá certo? Antigamente era específico com faixa de frequência, né, de 1 aproximadamente a 30 GHz, e 30 a 300 GHz, e desde então ficou usado para tudo que é RF, basicamente, tá? E o eletromagnetismo aplicado são todas as possibilidades, na verdade, de uso, né, das equações de Maxwell em aplicações. Então, o nome foi mantido, né, numa necessidade, tá, como é bem geral, uma necessidade de remodelar. Então, obviamente, isso eu não tenho nada contra, mas para manter a origem do laboratório, ela foi criado em 93,
2003, com um professor que já está aposentado, obviamente, né, onde eu fiz meu mestrado, e depois, quando eu retornei em 2003, eu mantive o nome, né, criei o grupo no CNPq e tentei manter a origem do laboratório. Então, nesses termos, incluindo esse logo que está aqui em cima à direita, né, isso foi criado por um dos professores, o professor Romo, né, eu só fiz, digamos assim, fazer a maquiagem, né, melhorei, etc, etc, mas eu mantive essa ideia dele e a gente usou o logo até hoje, né, em reconhecimento ao trabalho desse professor, que ainda está em Campina Grande. Então, essa apresentação, né, para a gente ser bem rápido, não estender muito, né, então tem uma introdução, né, os objetivos, a importância, obviamente, dessa minha área de trabalho, um pouco da apresentação do lema, eu vou então escrever um pouco sobre mim, com um objetivo que eu vou identificar para vocês depois. O eletromagnetismo, né, onde, porque e quando, né, as aplicações, né, a infraestrutura disponível, né, esqueçam esse C, né, os tópicos de interesse, na verdade são bastante extensos, mas eu não vou citar todos, né, só os principais, e na verdade é um fechamento mais do que uma conclusão do que foi feito, né, que a gente fez hoje. Então, o que é o objetivo dessa apresentação? Mas, discutindo com o Natan, os objetivos, então, é motivar vocês, tá certo? Então, apresentar a linha de pesquisa do laboratório Lema, né, e dos laboratórios associados, né, eu criei mais 2 laboratórios para expandir as ações desse laboratório. Então, um laboratório de antenas e sensoriamento, e o outro é o laboratório de magnetismo e microondas de alta potência. Então, a gente construiu um outro bloco, né, um pequeno, com 2 laboratórios, o LACEN e o LMAP, com equipamentos, né, cada um deles. Então, as atividades são voltadas mais para a pesquisa, enquanto o LEMA envolve a graduação e a pós-graduação. Então, apresentar as aplicações dos campos eletromagnéticos, obviamente, a maioria de vocês já sabem disso, né, mas o que é que a gente pode fazer para a gente expandir a nossa criatividade e atender a sociedade, né, a demanda da sociedade por equipamentos, segurança, né, tratamento, etc. Identificar alguns tópicos, né, e temas comuns entre o que eu faço, o que vocês gostariam, o que vocês têm interesse, etc. Né. Identificar essas possibilidades de cooperação com base nesses tópicos. E, obviamente, disponibilizar vocês, da UFESA, como já vem sendo feito o professor Humberto, né, a nossa infraestrutura, certo? Caso alguém tenha interesse de realizar um trabalho de medição, ou até mesmo estágio, ou qualquer outra natureza. Bom, então o que eu fiz nessa introdução? Na verdade, eu apresentei essa introdução, mais um erro de datilografia aqui, né? Doutorado. Qual era o objetivo de eu apresentar isso aí? Eu pensei algumas vezes de omitir, mas a ideia disso aí na verdade, não era apresentar o professor Glauco. Era, na verdade, apresentar um pouco da minha experiência, pelo que eu tive que passar, ou pelo que eu tenho que passar, para suprir, né, as demandas do laboratório, para atender às exigências do CNPq com relação à parte de pesquisa, para arrecadar verba para poder comprar equipamento, dar manutenção em equipamento, para motivar alunos, né, a virem trabalhar na área, tá certo? Então, isso aí traz como objetivo de descrever isso, tá certo? Então, eu tive que fazer cooperação de diversas naturezas, tanto para pós-graduação como com o FECUB, e a nível de graduação internacional, nacional, como o GrafTech, o PROCAD,
Tá? Tive que arrecadar dinheiro em projeto P&D, tive que fazer cooperação internacional. Então, a gente realizou esse congresso sobre RFD em 2010, né? E depois dessa escola de verão em 2017. A gente vai realizar o IMOC esse ano, né, em final de outubro. Eu fiquei à frente da construção e da compra da cama necoica para esse laboratório em Campina Grande. E eu ainda estou participando do I3E, porque é necessário a gente ter contato, a rede de contato, a atualidade das pesquisas, o que vem sendo feito lá fora. Então, isso é extremamente importante, isso é enriquecedor. E outros detalhes relacionados, obviamente, ao Brasil, verificar como é que estão os projetos submetidos nos outros locais, para saber se a gente está atualizado. Tá? Isso aqui é a Associação Brasileira de RFD, que existe no Brasil, tá? Os avaliadores. E, obviamente, o resultado desse trabalho, né, permitiu a construção dos 2 laboratórios, LACEN e LabMate, comprar equipamentos, né, aprovar edital no CNPq, aprovar esses projetos na CAPES, né, e manter o laboratório. Qual é o preço que eu tive que pagar? Eu não consegui atuar em uma única área, dentro de eletromagnetismo. Né? Então, na verdade, eu tive que abranger várias áreas, que eu tentei agrupar em 4, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Bom, convencido vocês de que o que eu apresentei da minha introdução era para descrever um pouco da experiência em diversas áreas de eletromagnetismo, né? O que a gente vai falar basicamente é sobre onda eletromagnética, o que a gente pode fazer com onda eletromagnética. A gente já ouviu falar, isso é simples, isso é natural, né? Mas, por exemplo, eu publiquei um livro há uns anos atrás envolvendo eletromagnetismo, que abordava desde circuitos em baixas frequências até a parte ótica. Na verdade, as ondas eletromagnéticas, as equações de Maxwell, cobrem desde os 0 Hz até a parte ótica, do ponto de vista macroscópico. Né? Então, basicamente, é isso aí, e o que eu estou apresentando aqui são o que a gente vê tradicionalmente em cursos de eletromagnetismo, né? As considerações, né, mais simples. Então, basicamente, as ondas eletromagnéticas e o que elas podem fazer por nós, ou o que é que nós podemos fazer com ela. Então, o que eu fiz aqui, então, deixar claro o que vocês já sabem, né? Na verdade, a gente não tem como escapar, né? A gente vive completamente dependente das telecomunicações. As telecomunicações, para funcionar, precisa de circuitos, né? Circuitos menores, a gente fala em eletrônica e microeletrônica. Falar em microeletrônica, a gente fala de conceitos básicos ou disciplinas básicas, como química, física, biologia. Na verdade, todas as áreas estão interligadas. Então, eletromagnetismo a gente pode usar, você já deve ter visto, eu não quis detalhar nem estender isso aqui, né? Na medicina, a gente pode fazer tratamento de câncer, a gente pode fazer diagnóstico, a gente pode fazer, emitir imagem, como o raio-x é feito com ondas ionizantes. Né? Na engenharia, são várias as aplicações. Nas áreas fundamentais, como mencionei, química, física, a gente tem trabalhos realizados em diversas linhas, tá certo? E em outras áreas do conhecimento, dependendo da aplicação, a gente pode identificar as características físicas do material, por exemplo, por micro-ondas. A determinação de sinais vitais do corpo humano, por exemplo. O estado de conservação seja um equipamento ou de um produto. A localização
E para atingir isso aqui, bom, além da fundamentação teórica, obviamente, né, a gente precisa, como eu mencionei, os circuitos. A gente tem que construir os circuitos, a gente usa conceito de linha de transmissão. Se é um eletromagnético, a gente tem que usar antenas, e a depender da aplicação, obviamente, seja o conceito de ótica ou mesmo usar ótica. Para estudar aqui é onda eletromagnética ou teoria eletromagnética, com mais ou menos, né, aprofundamento na formulação. Em circuitos básicos, por exemplo, a gente pode usar a expressão da lei de Ohm, V igual a RI. Essa mesma expressão eu posso escrever em termos das equações de Maxwell, em termos de integrais, tá certo? Mas a expressão mais simples seria VRI. Se V igual a RI funciona, não há necessidade de eu calcular a impedância usando a integral do campo elétrico ou a integral da densidade de corrente para obter o valor da impedância. Então, isso é ponto de vista de engenheiro. Engenheiro, a gente precisa encontrar a solução do problema. Complexa, se for preciso, simples, se for preciso. Então, como engenheiros, né, ou não só engenheiros, mas de qualquer que seja a área, né, o que é que a gente faz? O nosso objetivo, né, quando a gente se forma, como engenheiro, por exemplo, a gente quer facilitar a nossa vida. Um produto que a gente desenvolve, ele tem um objetivo principal, que é facilitar a nossa vida. Tá? A gente não tem, como engenheiro, a gente não tem a visão destrutiva das coisas. Isso é a ética de engenheiro. É o que a gente espera que todos tenham essa postura. Então, na verdade, a gente desenvolve atividades, né, para atender, né, uma demanda da sociedade. Então, aqui tem duas figurinhas para poder simplificar. Na verdade, não é mais isso, a gente não usa mais esse tipo de computador, mas ainda precisa fazer todo tipo de conexão. O ideal é simplesmente a gente comprar um iPad e apertar o botão, tudo já está instalado, tudo já está conectado. Isso é uma maravilha. Uma situação dessa num hospital ou numa ambulância, né, é visível e crítica, né, do ponto de vista de comodidade do paciente, né, de facilidade de se locomover, de dormir, de se virar, né, o estresse de um ambiente como esse, certo? Sem contar com a possibilidade de interferência entre os equipamentos. Então, o ambiente aqui, realmente, ele do ponto de vista médico, ele vai olhar o que o nosso equipamento traduz para ele do ponto de vista de estado de saúde, né? Bom ou ruim, tá? Mas para o paciente nessa condição, com todos esses aparatos conectados a ele, o estresse já aumenta. Sem contar que para desconectar isso aqui tudinho deve levar pelo menos uma semana. Né? Estou exagerando. Então, na verdade, a gente desenvolve, né, o objetivo é fazer, ter essas diversas aplicações, se não mais. Então, hoje em dia, o que se fala muito é da indústria 4.0, a gente fala do IoT, 5G com a tendência para o 6G. Né? Então, a gente fazer retrospectiva do o que foi e por que é o quarto. Na verdade, a primeira evolução foi a de manufatura, onde tudo era mecânico. Isso aqui, bem antes dos anos do século XVIII, tá? E depois veio a Revolução Industrial, onde as coisas eram automatizadas, era produzido em série, tá certo? A terceira revolução, então, foi criar robôs para substituir o ser humano, né? Por diversas razões, tá certo? E o que se chama agora da quarta revolução industrial, né? É tudo sem fio. O robô aqui se comunica não mais por um fio, é tudo via wireless, ou comunicação sem fio. Ou seja, as ondas eletromagnéticas estão mais presentes, como eu mencionei no começo dessa apresentação, do que nunca.
Porque aqui a gente tem onda eletromagnética, que são as correntes, né, a diferença de potencial para fazer esses equipamentos funcionar. Aqui também, e aqui mais ainda. Aqui eu posso dizer até que completamente dependente. E com essa pandemia que a gente está passando, mais do que nunca. A internet nada seria se não fosse essas ondas eletromagnéticas, né? E aí é interessante lembrar que, né, o Maxwell está por aqui, ó. É quase uma coincidência, né? Tem Faraday antes, que começou as formulações, etc. E aí depois, esse rapaz aqui, né, veio, digamos assim, penetrando mais ainda nas nossas vidas, em todas as áreas, tá? Eu não estou especificando somente na parte de celular, etc. Todas as áreas da pesquisa. Então, o nosso laboratório, né, em Campina Grande, né, essa é uma visão dos lados do bloco, tá? Atualmente, a gente tem 4 professores, a gente tem um técnico no laboratório, a gente está atualmente com 5 alunos de pós-graduação, 4 alunos de iniciação científica. No curso de graduação, a gente tem essas disciplinas, eletromagnetismo, ondas e linhas, estruturas guiantes, engenharia de microondas, compatibilidade eletromagnética. Tem um laboratório, tem outro tópico especial, que é método numérico em eletromagnetismo, e aqui são disciplinas na pós-graduação. Então, todos para poder facilitar e formar os nossos alunos e alunos de pós-graduação nessa área. Então, como mencionei no começo, eu, para poder atender aquela minha introdução de atividades, eu tive que trabalhar em diferentes áreas, tá certo? Obviamente, áreas que eu tenho interesse também, que eu gosto, tá? Mas eu tive que expandir para poder, como eu mencionei, arrecadar financiamento e suporte de diversas fontes, tá? Minha tese de doutorado, por exemplo, envolveu o método numérico, então foi o método dos momentos. Tá? Em seguida, envolveu filtros na minha tese de doutorado. Tá? Então, essa parte envolveu, depois que eu retornei a Campina Grande, introduzi a parte de antenas e etc. A parte de compatibilidade também foi introduzida em 2003. E a potência de microondas foi o assunto da minha tese de dissertação de mestrado, né? Onde a gente desenvolveu um equipamento para tratamento de câncer de pele. Esse equipamento foi construído, a gente apresentou uma feira de tecnologia em Campina Grande, em 93. Então, são áreas que eu estava envolvido desde a época do meu mestrado, tá certo? E elas estão praticamente interligadas. Então, essas áreas são, na verdade, áreas, né? São temas bem gerais, quando a gente fala sensores, imagine todas as possibilidades que a gente pode ter como sensor. Compatibilidade eletromagnética, essa figurinha é relativamente antiga, mas ela envolve todas as áreas da engenharia elétrica em particular. Tá? Bom, dentre as pesquisas que eu tenho desenvolvido, né, isso há alguns anos, certo? Eu vou acelerar para poder a gente não tomar muito tempo e a gente ter tempo para poder conversar. Então, esse foi um assunto que eu trabalhei nos Estados Unidos, quando eu estava lá. Então, qual era a ideia? Tá? Então, se falava, então, que colocar sensor para medir temperatura, pressão, batimento cardíaco, taxa de glicose, diabetes, etc. A ideia era que, então, no futuro, né, usando o WBAM, todo mundo ia ter o seu sensor. Bom, aí, além disso, uma vez, supondo que todo mundo tem seus sensores, imagine agora no ambiente lá no show do como é que é o nome dele? Eu esqueci, esse cantor de forró que junta 2.000, 4.000 pessoas, imagine todo mundo usando esses sensores. Né? Ou realmente num shopping. Né? Então, a quantidade de pessoas usando esses sensores iria provavelmente gerar interferência de
um sistema a outro. Tá? Isso, então, conduziria a um problema. Então, isso envolve tanto problema de compatibilidade eletromagnética, como de antena, tá certo? E como de teoria eletromagnética. Então, a ideia, já pensando nessa possibilidade, né, é resolver a distribuição do campo eletromagnético desses sensores e se restringir à pessoa, o máximo possível, é claro. Então, existem alguns conceitos por trás disso, eu não vou detalhar isso tudo. Né? Então, basicamente, isso seria o que a gente teria. Então, existe um acoplamento. Né? Então, por ter esse acoplamento aqui, esse sensor ia transmitir uma informação para esse outro, por exemplo, e dizer que esse aqui que tem problema de diabetes, e informar que esse aqui agora está com diabetes alta. E ele vai ficar preocupado, eu não tenho diabetes, como é que o meu sensor agora está dizendo que eu estou com diabetes? Então, esse foi o tipo de estrutura que a gente construiu, tá? Então, para resolver esse problema, né, se antigamente os sensores que geravam essa distribuição espacial ovoide aqui, né, teria esse comportamento aqui verde, então a ideia era retirar essa parte. A antena tinha que ser projetada de tal forma que a transmissão fosse ao longo do corpo, ou do braço, por exemplo, ao invés de transmitir para o indivíduo próximo a ele. Então, muda a ideia de usar um PET, por exemplo, onde a transmissão é feita nessa direção, e obviamente atinge os lados, mas ela basicamente é transmitida nessa direção. E não é objetivo. Se você quer transmitir um sinal de um sensor que está no seu pulso para o receptor que está, por exemplo, no seu bolso, né, ele não pode fazer essa volta todinha para chegar lá. Ele teria, teoricamente, de ir o mais rápido possível. Ou mesmo usar a superfície do corpo para atingir né, o receptor. Então, esse foi o projeto, então a ideia era fazer isso aqui. Então, isso envolve, obviamente, né, o projeto de antena, miniaturização, modelar o corpo humano, distribuição do campo elétrico, né? Como o campo elétrico pode usar o corpo humano para poder se propagar como um guia. Então, isso foi uma atividade que foi realizada durante uns 2 anos na Universidade de Ohio State, nos Estados Unidos. Hoje em dia se fala de carro elétrico, é maravilhoso. Eu acho que todos vocês já devem ter o seu Tesla, né? Eu ainda estou no meu Fusquinha. Esses carros elétricos são uma maravilha, obviamente. Às vezes o pessoal pergunta, qual é o melhor carro? Aí a resposta é óbvia, é o novo. O novo sempre funciona. O novo tudo está ok, cheira bom. E é simples. Tá lá novo, não tem problema nenhum. O problema é que o carro novo não vai ser novo para sempre. E aí, obviamente, em condições não ideais, né, isso vai provavelmente causar interferência. Por quê? Porque esses carros elétricos, eles têm bateria, que é DC, e tem que transformar, né, através do dínamo, né, ou do sistema de conversão, novo, agora é o PWM, e não mais o que se usava analogicamente, em sinais com frequências, né, mais altas, para poder acionar todos os sistemas do carro. O pulso, obviamente, você reconhece, não é quadrado. E aqui ainda está bonito. Aqui está assim, apenas para descrever, né, os problemas que os pulsos vão causar. Esse pico aqui, essas subidas bem rápidas, isso quer dizer altas frequências. Então, se ele está em 10 quilos, aqui provavelmente vai gerar os seus 200 quilos. Tá certo? Ou seja, 200 quilos ou 220 megahertz, né, 10 quilos vai me gerar uma frequência de 20 megahertz, eu já estou próximo de construir uma antena. Tá, mas, professor, meu carro é pequeno. Tudo bem. E com relação a um trem? Então, um cabo com o comprimento do trem é praticamente um monopolo ou um dipolo. Então, ele passa a ser uma antena e passa a irradiar. E lembrando que esses inversores, né, eles têm uma potência relativamente alta. Então, 1 kW numa antena, por exemplo, do seu celular, ela derrete, mas não no carro. Então, isso incorre em futuros problemas. E esses problemas é o que deve
abrir portas, né, para novos trabalhos em todas as áreas. É isso que motiva, né, a gente criar soluções e não apenas perpetuar as que existem, né? Nem sempre elas são definitivas. Bom, aqui é um exemplo do trabalho que a gente fez nesse tema, né? A gente fez o teste, imagine agora que a gente tem um cabo coaxial dentro do carro. Hoje em dia, dos últimos 20 anos aproximadamente, os carros aumentaram de peso aproximadamente de 20 a 30 quilos só com a inclusão de mais cabos para conectar os sensores. Então, supondo aqui um cabo, a gente faz um furo no cabo, né, e manda um sinal, no caso aqui a gente não fez tão alto, né, e verifica se esse furo no cabo, ele irradia, como é que ele irradia, que frequência ele irradia, porque se um desses carros, ou o seu Tesla, por exemplo, acontecer um acidente, e obviamente vão substituir as partes laterais da lataria, mas se não for feito um check-up em todos os cabos e conexões para saber se alguma foi danificada, ele vai começar a irradiar. São esses picos que aparecem. Então, esse é um trabalho, né, que é visto, né, com a expectativa de problemas futuros. Com relação ao smart grid, né, esses medidores de energia, né, então já foi constatado que ele pode causar interferência, né, vocês podem consultar esse site aqui para identificar esses valores, né, a Federal Communication Commission, que é o que regula esses limites, tá certo? Então aqui é sempre um gráfico para mostrar que a cada 5 anos, tá certo, é estimado os níveis de exposição de campos eletromagnéticos. Né? Aqui é a distância em polegadas, tá certo? Não precisa detalhar isso, é só para mostrar que existe limites, tá certo? Então é sempre importante estar atento, né? Mais dispositivos, mais tablets, mais iPhone no mercado, né? Como o pessoal de comunicações sempre fala, no futuro a gente vai ter 12 bilhões de celulares. São fontes de energia eletromagnética que vão se acumular. Tá certo? Imagine um trem, agora 40 pessoas usando ao mesmo tempo o celular, com wireless e o telefone. Imagine a quantidade de campo eletromagnético dentro do trem, que é praticamente uma cavidade, né, obviamente, com fendas, que seriam as janelas. Bom, então isso aqui é só para identificar que existe esse tipo de aplicações. Nessa linha, então a gente fez um trabalho verificar se um usuário do telefone, ou seja, que a gente chama de usuário passivo, né, ele pode ser, né, afetado por uma outra pessoa, que é chamada de usuário ativo, e que usa o celular. E, normalmente os trabalhos são feitos, né, baseando-se no efeito do celular, né, no usuário. Perfeito? Isso é importante, é claro. Né? Várias figuras que você pode encontrar na internet. E é extremamente importante. E isso levou ao projeto de várias antenas, né, para poder melhorar a distribuição de campo. Por quê? Porque a antena ela tem que irradiar para a fonte, não para dentro da cabeça. Ela recebe o sinal, né, faz a conversão dentro do circuito e transforma em onda sonora para a gente ouvir. Então, o que tem que vir para dentro do cérebro aqui são as ondas sonoras e não as ondas eletromagnéticas. Infelizmente, né, a fonte nunca vai estar aqui. Ela vai estar do outro lado do usuário, já que o usuário não sabe onde é que está a ERC. Consequentemente, essa antena tem que realmente mandar para tudo que é canto, para poder não perder sinal e a gente conseguir ouvir. Bom, existem outros detalhes, mas não adianta a gente ver aqui. Então, o que a gente fez foi, por exemplo, usar um usuário passivo e colocar 2, 3 ativos usando o celular, sem colocar dentro de uma cavidade, tá? E verificar, né, pontos dentro, né, da cabeça, né, mais próximo do celular, ou do outro lado. E a gente verificou nesse estudo que existe realmente, dependendo, né, dessa proximidade dos usuários, né, obviamente, um certo tipo de celular, né, tem várias características, mas que existe
picos de sinal. Se um pico de sinal, se isso aqui é sem o passivo, ou seja, o passivo, na verdade, esse aqui é o ponto B, é dentro da cabeça, tá certo? Quer dizer que aqui se não tivesse ninguém próximo, mas eu aproximando alguém, esse alguém, ele tem um nível de campo dentro da cabeça dele que é mais alto do que o próprio usuário. Imagine se a gente colocasse aqui uma quantidade maior. Então, isso aqui envolve a criatividade de vocês. O professor, se eu tentou botar aqui machine learning, ou algoritmo genético, a inteligência artificial, para encontrar a disposição, a quantidade de pessoas e de tipo de aparelho aonde esse nível vai passar do limite estabelecido pela norma. Então, a gente fez uma brincadeirinha há muitos anos usando algoritmo genético, tá certo? Mas a gente não usou muitos usuários. Mas isso é coisa que eu não vi ainda. Né? E abre mangas para fazer, usando não somente o celular, mas vários outros equipamentos. Tá certo? Então, isso a gente fez, para vocês terem ideia, né? Um pouco mais de 10 anos atrás. Outro trabalho que a gente tem desenvolvido, e eu mencionei ainda há pouco, por exemplo, foi identificar as características de objetos. Aqui a gente está falando de uma torre de transmissão de 60 Hz. O sinal que passa aqui é 60 Hz. Mas a gente usou frequência da ordem de megahertz para identificar isso. Por quê? Porque a gente identificou, né, tinha referência e a gente testou, né, que esses isoladores aqui de alta tensão, quando submetidos em alta tensão, né, sob efeito corona, eles geram frequência até 2, 3 GHz. Ainda que estejam suportando cabos aqui com 60 Hz. Seja 60 ou 50 Hz. Linha de 69K, foi o que a gente trabalhou mais, mas se é de 60K, 69 produz, imagina as mais altas. Então, o que a gente fez? Bom, se é uma onda eletromagnética, assim como a nossa assinatura, cada um tem a sua característica, né? Então o espectro de frequência vai ter um comportamento. Em função se a gente está cansado ou não, tá? A nossa assinatura muda. Imagine que se vocês assinassem vários documentos, vamos supor, 1000 documentos. O primeiro você faz a assinatura bem detalhada, no seu 1000º documento a assinatura não vai ser a mesma. Porque interpreta o seu cansaço. Então essa informação está aqui. Nos sinais eletromagnéticos, as informações estão contidas aqui. Então o pessoal de química usa sistemas de ondas eletromagnéticas, né, para identificar características, né, das partículas. Certo? E a gente usou isso para identificar se o isolador estava limpo ou sujo. Eu vou acelerar para poder a gente ter tempo de concluir com mais tranquilidade, tá? Então a ideia inicial era fazer isso, tá certo? Em vez de usar um termovisor, a gente vai usar uma antena. A gente usou a antena, a gente instalou o software, a gente botou 4 tipos de técnicas usando a média e o desvio padrão. A gente usou wavelets, a gente usou algoritmo genético e a gente usou um método estocástico. Todos eles, né, trabalhando junto para dar a resposta, certo, para o usuário. Porque o usuário ele simplesmente quer saber está sujo, está com defeito ou não. E aí o espectro aqui traduzia simplesmente na resposta. Obviamente a gente avançou e a ideia agora, em vez de a pessoa ter que ir lá, embarcar isso num drone. A gente adquiriu o drone com o FESA, tá certo? A ideia era embarcar isso aqui nesse dispositivo e ele fazer essa manutenção preditiva antes que algum problema aconteça. Esse ponto eu vou até rápido, porque eu acho que é simples, né? A gente sabe que tem vários sistemas de transmissão, como a gente já mencionou. Por exemplo, esses modems que a gente tem em casa, na internet, ela é para funcionar dentro da sua casa. E você não quer que isso funcione, né, para o seu bairro. No entanto, o celular, ele
né? Funciona fora da sua casa, mas deve funcionar dentro da sua casa. Ou seja, o sinal do celular tem que entrar dentro da sua casa, onde você já tem um ou mais, né, Wi-Fi. Tá? Então, essas tecnologias elas vão ter que conviver. E isso é que entra o que você deve ter visto, né, com rádio cognitivo, etc. Identificação do espectro vazio para poder alocar o sinal, etc, etc. Então, a gente fez trabalho sobre isso, tá? A gente usou um método chamado ICA, que é Independent Component Analysis, análise de componentes independentes, né? Para identificar onde não tem sinal. Então, a gente mediu em Campina Grande o sinal da TV digital, o sinal da TV analógica, e a gente construiu o digital. Né? Você vê que a onda quadrada ela é perfeita. Aqui é o sinal de vídeo, aqui é o sinal de áudio, você já deve saber. Então, a gente transmitiu esses 3 sinais ao mesmo tempo, tá certo? Então, tá aqui os 3 sinais, tá certo? E a gente mediu no pacote inteiro. Aí o sistemazinho, o sistema da gente, né, esse software, conseguiu identificar quando o espectro tinha ou não tinha sinal, independente se era digital ou se era analógico. A vantagem dessa técnica é porque ele cobra uma largura de banda muito maior do que os sistemas tradicionais que fazem esse mesmo processo. E, obviamente, isso tem aplicações, como a gente está mencionando aqui em cima. Há muitos anos atrás, tá, mais uma vez, 10, 12 anos atrás, né, na época, as lâmpadas LED, né, LED, né, elas não eram tão conhecidas da população, hoje em dia elas são, e alguns 2 anos atrás eu vi que alguém fez esse trabalho para as lâmpadas LED, mas eu não consegui, eu não me interessei de verificar os resultados, tá, mas seria interessante avaliar, que basicamente foi isso que a gente fez, mas com lâmpadas LED. A diferença nessas lâmpadas compactas é que ela tem um circuito dentro, como o inversor que a gente viu lá do carro elétrico. Também tem um conversor PW aqui dentro, não nas mesmas proporções, né, que transforma a sua 60 Hz da sua rede, né, em frequência de 30 a 60 kHz. 30 a 60 kHz é irradiar. Vocês imaginam aqui, né, que já está em megahertz, tá certo? Mas para o FCC, né, a faixa de frequência de interferência, tem faixa de interferência conduzida, que vai até 30 MHz, e acima de 30 MHz é irradiado. Isso não quer dizer que a gente tenha interferência acima de 30 MHz conduzida, interferência irradiada abaixo de 30 MHz. Tá? Mas esse vermelho aqui é a norma. A norma diz que o sinal não pode ultrapassar esse nível. A gente testou 12 diferentes fabricantes, todos esses que vocês possam imaginar que é vendido no Brasil, mais um vendido nos Estados Unidos, um na Inglaterra, um na França e um da Espanha. Todos esses casos. Eu trazia uma lâmpada e a gente testava. 99,99% desses produtos são produzidos na China, todos têm os circuitos semelhantes, tá certo? Consequentemente, não deveria ser diferente o resultado. A maioria deles um resultado semelhante, o comportamento muitíssimo semelhante, os circuitos são basicamente os mesmos. Então, essa interferência existe, sem contar com o detalhe de que o fator de potência dessa lâmpada é 0,5. E é recomendado pelo pessoal de sistema de potência 0,9 para motor e para qualquer um. É tanto que a gente usa banco de capacitores, empresa, etc. Pois essa lâmpada tem um fator de potência de 0,5. Se um dia decidirem taxar a nossa energia a partir do fator de potência, se a gente tiver essas lâmpadas dentro de casa, a gente vai pagar um bocado de energia. Tá certo? Bom, voltando para o que interessa, a solução era resolver essa interferência, reduzir isso aqui. Então, meu aluno fez um circuito bem bonito e grande, mas não cabia aqui dentro. Então, a gente remodelou e fez um bem menor, certo? Bem simples, e que resolvia o problema. Então, isso era uma coisa prática, tá certo? A gente apresentou isso no workshop no Pará, etc. Mas são problemas do dia a dia. Isso aqui foi a gente construiu uma cama de reverberação. A cama de reverberação é como se fosse um micro-ondas, onde a gente testa equipamento dentro
A gente põe um equipamento e aí irradia em todas as direções esse equipamento, em cima, do lado da direita para a esquerda, com todas as polarizações, para saber se ele sofre interferência. Se ele sofrer interferência, a gente tem que devolver para o fabricante e dizer, olha, seu equipamento não vai funcionar lá em casa. Então, além da câmara, né, essa câmara de vibração, a gente também construiu o sensor, é uma anisotrópica 3D. A gente fez uma modelagem usando meta-elementos finitos, diferenças finitas, tá certo? Essa câmara existe. Isso aqui é para mostrar, na verdade, a posição dentro, né? A gente não sabe de onde vem a interferência, então a gente tem que testar todas as possibilidades. Recentemente, a gente tem trabalhado com o conceito de atraso de fase negativa, uma coisa que não é comum, tá certo? A gente sempre pula isso na teoria, mas é um fenômeno, assim como os metamateriais, né? A gente só fala em constante dialética e a permeabilidade magnética é constante e positiva. Depois começou a se trabalhar com esses valores negativos, e então deu início aos materiais da mão esquerda, da mão direita. Em seguida, a construção de materiais artificiais, e depois, né, os nomes da moda, que é metasuperfície, né, e metamateriais, certo? Isso deu-se pelo fato de considerar esses valores negativos. Um atraso de grupo a gente considera sempre positivo. O atraso de grupo negativo quer dizer que assim que você colocar um sinal no seu circuito, ele já está na saída. Ele não teria o atraso por transitar ou pela passagem do sinal dentro do circuito. Isso teria a vantagem, por exemplo, né, de não ter esse atraso, né, de equalizar o sinal, tá certo? Então, esse aqui é exemplo de um circuito que a gente fez, onde o atraso de grupo aqui é praticamente zero, a gente anulou, não teria atraso. Então, esse aqui é o atraso tradicional nessa região, ele teria o atraso. E aqui são os parâmetros de espalhamento tradicional da estrutura, né? Se o sinal tem que entrar aqui, ele tem que sair aqui, tá certo? Quer que se transmita, quer que ele seja adaptado, então aqui são essas informações. Mas o foco aqui, esse aqui foi para confirmar, o foco daqui é mostrar que nessas faixas de frequência a gente conseguiu retirar esse atraso. Então, a gente fez medição, a gente fez simulação, a gente fez uma expressão teórica, e são trabalhos que a gente está realizando recentemente. São circuitos, na verdade, né, que introduz isso. Essa estrutura é simples aqui, mas numa placa de circuito a gente pode encontrar facilmente esse comportamento, que pode ser beneficial ou não. A gente realizou vários, eu pensei agora, então, já resumi, então, próximo do meu final, tá certo? Só alguns pacotes, a gente usou micro-ondas para poder, potência de micro-ondas para desidratar e expandir vermiculita, que é um mineral. Essa vermiculita é usada para extração de várias aplicações, tá certo? Extração de óleo, em particular do que nós fizemos, tá certo? A vermiculita é usada como isolante, né? Mas é usada como uma engenharia civil para poder tornar, digamos assim, um cimento mais leve, tá certo? E resistente ao mesmo tempo. Ele é um isolante térmico, tá certo? E ele ainda tem as características de absorção do óleo, e foi um dos testes que a gente fez, foi uma tese de doutorado, né? Então a gente usou 310 ml de água limpa, né? O aluno colocou aquele óleo SW40 queimado dentro dessa quantidade de água, aí usou vermiculita expandida pelo procedimento normal, e depois fez a filtragem usando um procedimento, eu acho que é FIE 019, uma técnica de purificação, né, tá certo? E o que restou da água foi dos 310 ml, apenas 249. Usando a vermiculita expandida por micro-ondas, né, o aproveitamento da água foi maior, tá certo? Então, o que comprovou a eficiência do método, né, tá certo? Essa mina a gente tem na Paraíba, tá certo? De Santa Rita, mas tem no Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores desse material, desse minério. A gente fez dispositivos e sensores para
a determinação das características dos materiais. A vantagem disso aqui, que ao invés de determinar só um pico de ressonância, né, que aí incorre no fato de você ter uma ressonância equivocada, dependendo do material que você está usando, esse aqui produz 2 picos. Obviamente, esses 2 picos teriam que estar na mesma frequência. Se isso acontecer, é porque realmente a constante de elétricas que você vai determinar a partir dessas ressonâncias, né, ela tem maior garantia de ser correta. Além do que, essa técnica aqui permitia um valor mais alto, aí eliminava, né, a interferência, né, a relação sinal-ruído era melhor. A gente fez circuito de micro-ondas, né, na verdade, para determinar a polarização. Tem todas as operações aqui, ó, soma, tá certo? Subtração, foi feita em circuito planar. Certo? Isso aqui foi construído, foi medido, foi publicado. Isso aqui são antenas, já feitas alguns anos atrás, antenas usando metamaterial. Então, eu gosto de modelagem, eu gosto de método numérico, eu gosto de construir e eu gosto de medir. A gente consegue ver, né, a ideia e fazer funcionar. Muitos dos protótipos são para poder validar a ideia, tá certo? Então, esse foi uma das atividades que eu realizei nos Estados Unidos também, quando eu estava lá. Tá? A ideia era reproduzir o sistema de rastreio de uma mosca, tá? Uma mosca específica. Ela vai conseguir identificar, né, o outro animal, tá certo? Da mesma espécie, com uma certa distância e numa frequência, né, onde o comprimento de onda da cabeça dela era teoricamente impossível de se identificar. Mas, obviamente, a característica, né, da cavidade e outras sensibilidades do próprio animal permitia ele usar uma frequência, né, onde o comprimento de onda era 100 vezes maior do que ela. Praticamente impossível. Então, baseado nesse conceito, né, chamado de biomimética, a gente construiu antenas, tá certo? Essa antena aqui tem 7 centímetros e ela funciona em 300 MHz. Teoricamente, ela tinha que ter 1 metro. Ela tem 7 centímetros. Imagine uma antena que era para ter 1 metro, passar a ter 7 centímetros. Tá? Então, a gente tem que trabalhar nisso aqui, né, nesse tema, né, baseado nesses conceitos. Então, isso vai golfinho, tubarão e todos os tipos de animais, o morcego que vocês já conhecem, etc. Eu vou pular isso aqui, depois eu retorno, tá? Então, isso aqui é uma estrutura de casamento da antena, isso aqui é simples, meus alunos já faziam, tá certo? Bastante facilidade. Isso aqui, o casamento aqui é perfeito, tá certo? Aqui, praticamente, o S11 é menos 45, menos 40. Assim, um casamento excelente, tá certo? Essa geometria eu mandei cortar simplesmente para poder facilitar o design, tá certo? Tá? Isso aqui são as estruturas que eu mencionei recentemente, atrás de grupo negativo, tá certo? Várias estruturas, tá? A gente trabalhou com estruturas em materiais flexíveis, literalmente flexível, a gente dobra completamente, tá certo? O material, gera esses atrasos de grupos, tá certo? Para sensores, para antena RFD, certo? Isso aqui é feito junto com o pessoal da física em Campina Grande, tá certo? Esse material eu consegui dos Estados Unidos, né? Mas isso você consegue no Brasil também, tá certo? São várias estruturas baseadas nesse conceito. Isso aqui, um professor passou um período em Campina Grande, né? Ele veio da Holanda e trabalhava com essa parte, na época, em 2010, ele já trabalhava com GPU, que estava em moda na época, tá certo? Ele fazia os programas de computação para ressonância magnética, etc. Né? Mas futuramente nessa ideia foi que eu propus, então, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente fazer sensores, na verdade, né, e substituir o equipamento de ressonância magnética, onde as pessoas têm dificuldade de ficar lá dentro, tá certo? O barulho. Então a ideia era fazer sensores, né, com várias antenas flexíveis. Eu simplificaria, né, essa situação. Imagine pessoas extremamente pesadas ou crianças, a gente colocar num ambiente como é o da ressonância, equipamento de ressonância magnética. Né? Então, a ideia era desenvolver isso, simplificar, sem contar com o custo, tá certo? Esse equipamento é extremamente caro. Tá? Para a gente, já perto de concluir, aí eu tenho que retornar a um pouco isso aqui, que é para poder não mostrar só figurinhas. Então, basicamente, a onda eletromagnética, vocês sabem mais do que eu,
Então, o que acontece? A onda vem do espaço, essa vermelha, atinge um meio, esse meio é qualquer coisa, é um circuito, é uma caixa, é a nossa cabeça, nossos braços, né, qualquer equipamento. Então, o sinal passa por dentro dele, né, e obviamente sai. Do lado de fora e dos dois lados, né, depois e antes, o comportamento é o mesmo. Mas em qualquer que seja a interface, qualquer que seja o tipo de material de interface, existe reflexão. Mais ou menos, mas vai existir. E existe, obviamente, a interação dessa onda dentro do material. E aí vai para a nossa criatividade, tá, professor? E aí o nosso material tem memória, tá? Ele guarda essa informação de que 1 hora atrás essa onda passou e agora está passando de novo. Quanto tempo minha cabeça vai absorver desse material? E assim por diante. Esse material sendo o ar, né, essa onda praticamente não muda de comportamento. Trocando o material, essa onda tem um comportamento diferente. Trocando o comprimento, ela muda de frequência. Então, não é o mesmo comportamento que está lá. Dependendo do material, essa reflexão também é diferente. E aí, a gente abre caminho para a criatividade. E aí, o que é que eu quero adicionar aqui é, bom, em linha de transmissão, a gente tem 4 parâmetros fundamentais. Indutância, capacitância, resistência ou impedância e condutância. Supondo que o material não tenha perdas, então a gente vai retirar a impedância e a condutância e vai ficar com 2 elementos básicos, que é do sistema sem perda, capacitância e indutância. Então, basicamente, a gente só precisa determinar isso. Um caso bem simples. Por quê? Porque capacitância e indutância eu consigo determinar a impedância, consigo determinar a velocidade, consigo determinar atraso de grupo, né, o atraso de fase. Tá certo? E mais, capacitância e indutância está relacionado com a constante de elétrica permissividade e a permeabilidade do material. E estão relacionados com a tensão e a corrente, seja conduzida e irradiada, que quer dizer campo elétrico, por exemplo. Tensão quer dizer capacitância, que quer dizer campo elétrico, que quer dizer densidade de fluxo elétrico, que quer dizer constante elétrica. E isso, pessoal, eu estou mencionando aqui para materiais homogêneos. Se não for homogêneo, eu vou ter que pegar essa setazinha aqui e bifurcar e entrar nesse aqui. E aí, quando a gente fala em tensão, na verdade, a gente está falando de campo eletromagnético. E aí vai a complexidade. Tá certo? Esses elementos aqui passam a ser função da impedância, da frequência, da tensão, da amplitude. Tá certo? E aí vai toda a criatividade, né, de realizar as diversas aplicações. Tá certo? Aqui é um exemplo, então, de um circuito aparentemente complicado. Né? Poxa, como é que colocou isso aqui tudinho? Objetivo. Só tem uma linha de transmissão, transformou em 2. Então, além de transformar um cabo coaxial, que só tem um condutor, em um cabo bifilar em 2, então tem que fazer o quê? Eu tenho que adaptar a impedância de um para o outro. Eu tenho que adaptar a estrutura a essa estrutura. Porque a onda eletromagnética está vendo isso, ela simplesmente não pode ver uma coisa completamente diferente, porque ela vai sofrer reflexão. E se você quiser adicionar alguma filtragem, né? Lembrando que tudo na nossa vida é um filtro, né? Esse circuito a gente pode criar, né, em qualquer software, ou Spice, ou qualquer um ADS, ou qualquer um, e transformar isso em circuitos planários. Tá certo? E aí foi o que eu mencionei, né, o metamaterial, o CRLH, né, o componentes à direita, um à esquerda, um à direita, e etc. São os materiais artificiais. Eu estou próximo já de terminar, ainda bem para não ficar muito longo, né? E tem que ser algumas possibilidades de atividades que eu tenho executado, né? Não são limitadas a isso, tá certo? Obviamente, tudo que envolve eletromagnetismo, eu tenho interesse, né? Inclui isso, circuitos, antenas, né? Sensores, né? Aplicações as mais diversas, né? Tanto em seres humanos como em animais, para rastreio, etc.
Então, aqui são alguns exemplos, tá certo? Que tem trabalhado, né? A gente tem trabalhado com o pessoal de ciências materiais, que desenvolve material à base de nanopartícula magnética, e a gente está desenvolvendo um eletroímã que permita controlar, né, esse material, tá certo? Já que tem partícula nanomagnética, a gente pode usar um eletroímã e levar esse material para onde a gente quer, né? A gente pode acelerar o endurecimento, a gente pode conduzir medicamento dentro do corpo para uma posição específica, tá certo? A gente pode então identificar batimento cardíaco usando essa técnica de antenas biomiméticas e o radar, por exemplo, né? Identificar uma pessoa que está com um ataque cardíaco no meio da multidão usando um drone, né? Tá certo? A gente pode identificar as características do material, tá certo? De toda a natureza, como eu mencionei no começo lá, nas áreas químicas, né? Acelerar a reação, tá certo? E, obviamente, fazer processamento de qualquer que seja a natureza por micro-ondas, depender da aplicação. O importante, então, na verdade, né, dentro dessas possibilidades, é identificar, né, a nossa região ou fora da região, que seja no exterior, né, certo? As possibilidades de aplicação e as novidades, certo? A gente tem trabalhado recentemente, por exemplo, com descarga eletrostática, né? Se é uma descarga, essa energia está sendo lançada no ar. Quando se fala de harvesting ou scavenging, que é recuperar energia, né? Seja do celular, ou seja que for, a descarga elétrica, né? A gente tem descarga elétrica em quantidade gigantesca em regiões do Brasil, e todo tempo perde subestações. Será que isso a gente não podia usar essas descargas como fonte de energia e alimentar os sensores para usar no sistema IoT? Né? E, e é uma possibilidade. Bom, então, para concluir, eu vou mostrar aqui algumas fotos de algumas estruturas que a gente tem. Então, esse aqui é o bloco que a gente construiu, com os dois laboratórios. Tá? Esse aqui é o que a gente usa para graduação. A gente tem fontes, antenas, BMAs, tá certo? A gente tem uma tenda blindada para testar circuitos, tá certo? Que não necessariamente irradiam, né? Para testar filtros, e aí isso impede a interferência externa, tá certo? E basicamente era isso que eu tinha para apresentar como motivação para vocês, relativo à área e às atividades que a gente desenvolve lá no Lema, tá certo? Eu espero que tenha atendido o, o, a expectativa de vocês. E, obviamente, eu fico aqui à vontade para responder as perguntas, né, que, porventura, apareçam. Eu terei maior prazer em responder. Natan, eu passo a palavra para você e eu agradeço, antes de mais nada, a possibilidade de estar aqui com vocês. Primeiramente, belíssima apresentação, professor. Aqui nos off-topics, com o pessoal do grupo, a gente estava conversando e tem gente já interessada aí, inclusive na parte dos circuitos de origami que você mostrou. A gente comentou também de outros tópicos, mas especificamente eu vou passar a palavra para o Hugo, que ele gostaria de fazer uma perguntinha aí, porque como a gente está falando aqui de teoria eletromagnética, aumentou aí um pouquinho na frequência, a gente está entrando aí na parte de fotônica. E ele queria entender melhor essa relação entre as duas áreas. Certo. Hugo. Na verdade, Nathan disse tudo aí. É basicamente isso. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa área e se você já tem projetos nessa área também. Pronto. Como eu disse no começo, né, felizmente ou infelizmente, eu sou limitado, né, então a gente tem que ter uma abrangência, né, a gente tem que ter. Eu tenho essa limitação de abrangência de atividade, né, mas obviamente, se alguém tem condição de trabalhar desde 0 Hz, que é nível DC, até quântica, né, seria excelente. O que eu tenho feito, né, então, na verdade, vai a frequências aí próximo dos terahertz, por questões de limitar, basicamente devido à minha estrutura. Né? Então, como eu falei, eu gosto de
modelar, eu gosto de fazer a parte teórica, né, de criar os circuitos e medir. Né? Então, às vezes limita algumas interações por conta dessa necessidade de eu testar, né, a parte experimental, ainda que eu não possa ou não tenha a ambição de colocar no mercado o produto, né, porque já é uma outra área mais distante, né, eu gostaria de pelo menos ter o protótipo. Então, realmente eu não tenho trabalhado com fotônica, tá certo? Mas isso não impede, dentro do ponto de que a parte eletromagnética possa contribuir, tá certo? Então, como sensores de plasma dessa natureza, uma vez que envolve a polarização, né, da onda eletromagnética, tá certo? Então, em toda essa parte, eu posso contribuir com o maior prazer. Obviamente, eu não tenho, não vou dizer que tenho, eu conheço pessoas que têm trabalhado, mas eu não tenho trabalhado com polaritons ou com plasma, sensores que utilizam essa fundamentação. O que eu posso, talvez, ajudar a esclarecer, por exemplo, que a teoria eletromagnética, então, ela é macroscópica, né? Então, é quase que do ponto de vista de engenheiro, né? Ela não é microscópica. Então, ela usa o conceito que a gente chama de teoria ondulatória. A teoria corpuscular, né, que envolveria a parte quântica, né, que envolveria, então, as equações de Schrödinger, né, elas vão na parte de nível de átomo, tá certo? Nessa parte de energia quântica, né, da força fraca e forte atômica, tá certo? E aí, dentre as 4 forças que existem na natureza, né, envolveria essa parte. A teoria eletromagnética, ela envolve um pouco mais a parte, digamos assim, macroscópica. Mas tudo que, por exemplo, uma coisa quântica, né, ou uma coisa a nível fotônico, se irradiar, ele está irradiando luz ou energia, é eletromagnética, se não for ionizante, eu não trabalho com energia ionizante, né, é o X ou o gama. Isso você pode, então, pegar informação. Então, aí volta o que eu apresentei ainda há pouco, né, sobre identificar a característica de isoladores lá. Está em 60 Hz, eu estou medindo em gigahertz. Tá? Então, esses sensores, né, nesse tipo de característica, uma vez que eles transmitam ou eles irradiam o que a gente possa fazer uma leitura dessa energia liberada, né, do ponto de vista eletromagnético, a gente pode imaginar em tudo que é possível fazer desse ponto de vista, né? Do ponto de vista de transmissão, né, ótica, né, energia eletromagnética ótica, os circuitos fotônicos, né, eu realmente não tenho trabalhado especificamente nisso. Né. O que eu posso, então, concluir dizendo é que essa parte de medição dessas características, os sensores usando essas características, né, onde requer esse conhecimento da parte de eletromagnética, né, para contribuir, que seja para caracterizar a estrutura, ou que estrutura usar para poder você medir de forma mais coerente uma característica, né, da parte fotônica, né, aí se pode se usar o conceito da teoria eletromagnética, né, e transportar e provavelmente fazer adaptações para esse nível. Eu não sei se eu compliquei, eu espero ter ajudado, Hugo, mas para ficar claro, né, eu tentei buscar um pouco mais da fundamentação para te ajudar aí no entendimento. Pronto, ajudou sim. Eu perguntei porque eu achei bem interessante, porque faz parte de uma das áreas assim, que eu mais gosto. Eu não diria da engenharia elétrica, mas da física mesmo, a parte de quântica. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho muito interesse na parte de quântica. Tudo que envolve física quântica, que já entra num certo, eu diria, fetiche que eu tenho por coisas microscópicas. Tanto que eu já até falei com você, né? Que eu gosto muito da área de microeletrônica. E a gente sofre muito com isso que você falou, né? Que a fotônica necessita, às vezes, você fica muito debruçado em simulações, né? Porque não é muito... Eu não sei qual a palavra que você usou, não sei se foi prático.
assim, de tipo, você poder ir no laboratório e facilmente medir, né? Você falou uma coisa assim, nesse sentido, não foi? Aham, foi. Pois é, porque a microeletrônica ela tem essa limitação, mas ainda tem algumas oportunidades que aparecem, tipo de algumas empresas financiam a fabricação de chips e tal, mas a da fotônica você não tem nenhum conhecimento não, né, desse sentido? De, Repita, de que? de oportunidades que tem para fazer medições práticas, experimentos práticos. Porque, como eu disse, na microeletrônica você não pode pegar, sei lá, um transistor e soldar assim, manualmente, né? Porque é tudo Aham. micro, mas ainda tem algumas oportunidades que aparecem com empresas que financiam, por exemplo, a fabricação de chips de graça, sabe? Uhum. E, Aí de fotônica, você não sabe não, se tem algumas é, oportunidades nesse sentido, né? Ou não? assim, eu não vou dizer muito porque, como eu falei, não é a minha área, mas existe já, né, a Sociedade de Fotônica, né, o SP Foto, tá certo? Que foi criada recentemente, tá certo? Existe, acho que um capítulo também do I3E que foi criado, tá certo? Eu acho. É o pessoal de Recife, o pessoal de trabalho de São Paulo, acho que tem, o pessoal que trabalha com fotônica, tá certo? Então, existem alguns grupos, né, relativamente isolados, por uma das razões é porque estão mais próximos da física e da ótica, e esses equipamentos são extremamente caros, tá certo? Então, normalmente, alguns circuitos a gente usa a China, né, para fazer circuitos, tá certo? Às vezes a gente pede amostra, tá certo? Dos circuitos prontos. Tá? Mas em São Paulo existe, eu acho que o Grupo Eldorado, acho que eles, o Ceitec, eles faziam chips, tá certo? O pessoal de microeletrônica lá do Rio Grande do Sul, eles têm trabalhado com essa parte de microeletrônica. Tá? São o pessoal que trabalha mais com microeletrônica em São Paulo, na USP, né, na Unicamp. Eles trabalham com CIs, então eles desenvolvem CIs, assim, eu não sei se eles mandam construir no CEITEC ou mandam para construir o CI no exterior, certo? O CI em si, tá certo? Mas a gente tem limitação realmente de construir circuitos, né? Fica meio manual, né? A gente usa soldar SMD, né? Acho que até a dimensão de 1 milímetro a gente consegue soldar. Não eu, mas você já consegue ainda soldar a olho nu, tá certo? Mas com dimensões inferiores a essa aí, a gente tem que usar, então, o sistema daquele GND para poder usar os contactos para poder fazer teste, né? Realmente, em fotônica, eu sei que existe, né, a sociedade, tá certo? Que deve ter atividades, né, voltadas com isso aí. Eles estão participando do IMOC, né, do pessoal do TPC, é, dessa área, tá certo? A professora Luciana, ela é a FAPTEC em São Paulo, ela foi diretora dessa FAPTEC, da área de fotônica, tá? Mas, assim, eu nunca não interagi com ela nas possibilidades e na atividades. Tá. Bom. Pronto. Professor, o Emerson fez aqui 3 perguntas que ele lançou aqui no chat, e aí eu vou ler aqui para o senhor. A primeira pergunta foi: o senhor falou sobre o fator de potência em lâmpadas, não escutei direito no momento, mas o valor de 50% é para que tipo de lâmpadas e como atrapalha nos eletrodomésticos e demais dispositivos? Ótimo. Então, deixa eu apresentar de novo, talvez aqui fica mais fácil. Essas lâmpadas são essas lâmpadas compactas que vocês compram no supermercado. Vocês conseguem ver aqui a lâmpada compacta? Todas elas que você compra no supermercado. Todas elas que vocês compram no supermercado. Comprem, então, quando terminar aqui o seminário, se vocês tiverem uma dessa em casa, vocês tirem ela do bocal e vão olhar que vai estar escrito lá. Fator de potência de 0,5. Todas essas lâmpadas têm um fator de potência de 0,5, que é muito baixo. Tá certo? Ele é muito indutivo. Eu tenho que botar, para poder controlar essa estrutura, botar um indutor para poder
Não, se você é muito capacitista, você tem que botar um indutor para subir, né? Ou vice-versa. Então, quando, por exemplo, em indústria, a gente tem muitos motores, tá certo? E aí o fator de potência cai. O que é que eles fazem? Eles botam um banco de capacitor. Por quê? Porque o indutor cancela o capacitor. Esse aqui é o banco de capacitor que faz, na verdade. Se você, numa empresa, está cheio de motor, então você está cheio de bobina. Bobina, a gente sabe que segura a corrente. Então, para compensar, a gente tem que botar capacitor. Aí faz o circuito do tanque e balanceia, e o fator de potência é mantido próximo dos 9. Essa lâmpada aqui, né, então ela tem um fator de potência 0,5. E isso é ruim, porque se é para ser 9. Tá certo? Então, na verdade, você está consumindo mais energia do que e desbalanceia o sistema. Então, a empresa, porque não taxa a gente em fator de potência? Então, todas essas lâmpadas, então, vocês saírem aqui, depois você me manda e-mail, manda para a Tanque, me repassa, e verifique qual é o fator de potência delas. Qualquer fabricante vai ser 0,5. Então, as lâmpadas são essas aqui, essas lâmpadas compactas. Qualquer uma delas, qualquer geometria, né, não só essa aqui, qualquer geometria, essas compactas que, se eu ver esse bocal aqui, ela tem um fator de potência 0,5. Era essa a pergunta relativa à lâmpada? Sim. Aí, a segunda pergunta é, naquele projeto de identificação biomimética quanto ao problema do comprimento de onda e o tamanho da cabeça da mosca, com a miniaturização, certo, vocês conseguiram chegar no tamanho bom? A gente é engenheiro e é perfeccionista, né? Quanto menor, melhor, não é isso? Então, o bom está aceitável. Se era 1 metro, a gente tem 7 centímetros, 10% de 1 metro, né? Seria 10 centímetros. Tem que estar menor do que 1/10. Eu diria muito bom. Mas nunca a gente está satisfeito, tá? Se puder ser 1 centímetro, melhor ainda. Que aí a sua antena, você ia botar 200 antenas. É muito mais fácil. E aí eu posso fazer vários arranjos. E botar arranjo, eu aumento o ganho, certo? Alcanço mais longe. Então, quanto menor, melhor, porque aí eu faço arranjo. Ao invés de ter um radar que tem 1 metro, com aquelas antenas gigantescas no aeroporto, você nem ia ver mais as antenas. Porque ele ia ter o tamanho de um dedo, você nem ia ver mais. Perfeito. A terceira pergunta do Emerson é relacionada com isso. Ele perguntou se é muito difícil miniaturizar uma antena. Muito difícil. Sim. Assim, se me permitir falar um Fica à vontade. Foi uma das áreas que eu pesquisei. Assim, existem várias técnicas de miniaturização de antenas, certo? Você pode compactar, quando a gente está trabalhando com uma antena de monopolo, por exemplo, uma das formas que a gente utiliza para miniaturizar é basicamente fazer um helicoide com ele. Você compacta o espaço que ele ocupa. Mas quando você vai para antenas planares, existe aí uma infinidade de métodos para que você consiga reduzir o tamanho da antena. Uma delas é utilizando materiais de alta permissividade e permeabilidade, porque aí você consegue diminuir o comprimento de onda daquele material, daquela antena, fazendo com que você também precise de menos espaço para a mesma frequência, e você otimiza a sua geometria, que foi o caso do que o senhor fez nesse trabalho aí, que você pegou uma antena de 1 metro e diminuiu para 7 centímetros, não foi, professor? Tipo, você otimizou a geometria baseada no biomimetismo. Bom, exatamente. Eu vou só então complementar, obviamente, que a gente só mostra os resultados bons, né? Porque fica mais fácil, não é isso? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é uma antena dipolo. Tá aqui, o braço dela é esse pedacinho que você quase não dá para ver aqui, é bem fininho. Essa aqui é a antena, tá? Isso aqui é a antena. Esse, 2 filetezinhos bem aqui. Isso aqui é a linha de transmissão de alimentação, que é a continuidade do cabo coaxial que vai lá para o gerador.
Isso aqui, do meio do caminho, é um circuito para o gerador pensar que o sinal que ele está mandando não vai voltar nunca. Então, esse circuito aqui está dizendo para o gerador, não, o que a gente colocou aqui foi um cabo de 50 ohms que não termina nunca, ele vai até o infinito, e nem tem perdas. É isso aqui que faz isso aqui. Ó. Então, esse circuito aqui, na verdade, ele faz parte da antena. Você perguntar para mim o que é a antena, é daqui para frente, na verdade. Professor, mas a antena não é só o dipolos? Mas se essa antena é só o dipolo aqui, é a teoria. Para ela funcionar mesmo, eu preciso disso aqui, ó. Que é o circuito de casamento, adaptação. Botar filtro. Isso aqui é um filtro. Isso aqui é um adaptador de impedância. Então, eu preciso disso aqui. Eu preciso de um circuito. Tá? Então, aqui, voltando para essa antena aqui, ó, essa antena de dipolo, desse comprimento. Uma maneira de eu miniaturizar, que o Nathan falou, é entortar ela. Olha o que eu fiz aqui. Ó. O dipolo é alimentado bem aqui, esse aqui é um cabo coaxial. Eu simplesmente fiz esses 2 arcos aqui. Ó. Tá certo? Eu fiz esses 2 arcos e essa antena irradia em todas as direções. Enquanto o dipolo, não. O dipolo, certo? Ele tem 2 direções preferenciais de radiação. Ele não irradia em uma direção. Apenas em 2. Esse aqui irradia em 3. E ainda é menor do que o dipolo. Menor por quê? Porque o dipolo seria o braço reto aqui e outro braço reto para lá. Então já ficou menor. Seria uma bolinha aqui. A gente podia botar uma bolinha e fechar isso aqui. E ficar o sensor dentro de uma bolinha. Quanto menor, é melhor ainda e ficaria um ponto. Como a gente calcula um sensor como sendo um ponto. Tá certo? Então, isso aqui é uma maneira de miniaturizar. Os exemplos mencionados pelo Nathan são exemplos tradicionais. Tá certo? Por isso que eu fiquei pensando a melhor forma de lhe dar a resposta. São procedimentos tradicionais. E aí eu vou voltar para aquele slide aqui que eu mencionei. Está aqui a resposta. Quando a onda eletromagnética chega na sua antena, por exemplo, né, aí você recebe o sinal daqui de dentro. Tá? E aí manda para o seu circuito. Então, quando chega aqui nesse material, o que é que eu tenho? Eu tenho a parte magnética, eu tenho a parte elétrica, tá certo? Eu tenho o atraso de grupo, eu tenho o atraso de fase, eu tenho a impedância, eu tenho a capacitância, eu tenho a indutância. Então, você pode brincar com todos esses parâmetros, tá certo? Para modificar essa estrutura e tornar ela pequena. Além do tamanho físico, obviamente, que é o que você quer. Então, o tamanho físico está relacionado ao comprimento de onda, e o comprimento de onda dentro do material está relacionado com esses parâmetros. Então, eu não queria responder dizendo novos materiais artificiais, né? Porque é o tradicional, certo? Na verdade, numa antena planar, por exemplo, né? Se eu tenho uma antena planar aqui, pode ser aquela que a gente mostrou, tá certo? Numa antena planar, a gente tem a antena, que é o metal, tem o dielétrico, tá certo? E tem o plano de massa. Eu tinha uma antena aqui que tinha um plano de massa, tá certo? E tinha um plano de massa aqui, ver se eu consigo encontrar o plano de massa da antena. Tá aqui, por exemplo. Tá aqui a antena, ela é extremamente miniaturizada. Isso aqui, pessoal, tem menos de 1 centímetro de altura, tá? Essa antena aqui. Certo? Perfeito. Emerson. Deixa eu só concluir aqui, então. Desculpe, professor. Então, essa antena aqui. Opa, foi porque deu uma parada aqui. Então, essa antena aqui tem 1 centímetro, menos do que 1 centímetro. É a altura do seu relógio. Então, usar isso aqui no corpo, né, praticamente não ia incomodar, porque é a altura de um relógio, tá certo? É menos de 1 centímetro, na verdade. Porque esses relógios
de corredor, né, que a gente vai para mergulho, ele é muito maior que isso aqui. Então, isso aqui foi uma miniaturização feita, na verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é, a antena tem a parte metálica, se a gente usar o metal, o cobre. Tem a parte de elétrica, que é o substrato que tem que segurar o metal, e tem o plano de massa. Então, a gente pode modificar plano de massa, de elétrico, e o metal ou o material da estrutura, e a geometria para miniaturizar. Então, esses são basicamente os parâmetros tradicionais, né, que a gente usa para antena. Então, normalmente o pessoal faz, como o Nathan mencionou, modificar a geometria da antena. Né, modificar a geometria da antena, tá, para miniaturizar. Mas esse não é o último parâmetro, né? Então, existe todos esses que eu mencionei, todos eles juntos, tá certo? Além do circuito. Então, essa estrutura aqui, ó, não é só a antena. Então, o que eu escondi de vocês, né, na verdade, tem a antena, e essa antena, para funcionar, eu tive que mimicar a mosca. Então, por trás tem um circuito pequeno, bem simples, um circuito em T, tá certo? Que reproduz, que permite que essa antena, com 7 centímetros, tenha o mesmo efeito de uma antena de 1 metro. Então, na verdade, é o circuito por trás da antena que faz todo o trabalho. A antena em si, na verdade, é o elemento passivo. Quem é o cérebro, né, é o circuito eletrônico por trás. Acho que espero ter ajudado aí no entendimento da pergunta. Como é que o que é que a gente pode fazer para miniaturizar? Então, na verdade, usar bastante a criatividade de vocês e esses conceitos. Nathan. Pronto, professor. Muito obrigado pela explicação. Eu acho que antes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Glauco? Alguma pergunta específica sobre o tema? Pessoal, pode ficar à vontade aí, não precisa ter nenhum formalismo, não. Assim, qualquer natureza ou de conceito teórico, alguma coisa. Fiquem à vontade. Isso, eu sei que o Nathan era para ser algo informal, infelizmente não consigo ser, às vezes, menos informal do que isso já, mas fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Aproveitem essa oportunidade. Eu vou perguntar porque, do meu interesse, eu acho interessante trabalhar com modificação de geometrias na parte dos filtros de origami. Já pensou em trabalhar com modelos mais complexos de geometria, que alguns metamateriais você consegue modificar a sua geometria tridimensionalmente para ter outro resultado com ela? Já foi pensado em algo nesse gênero? Bom, eu não, assim, a gente precisa de aluno, né, para trabalhar essas ideias, tá certo? Então, a gente começou com esse assunto que eu mostrei ainda há pouco sobre aquela antena origami, né? Esse trabalho foi feito pelo meu aluno de mestrado e, obviamente, alunos que se saem bem, né? Normalmente eu motivo eles a irem para lugar melhores, se quiserem ficar, ótimo, né? Mas esse meu aluno que trabalhou está na França já fazendo doutorado. Então, ele começou o doutorado comigo, e aí a gente conversando com um colega meu na França, tinha interesse em trabalhar com ele, porque ele passou um período lá. E eu disse, que isso dá a você outros ares, tá certo? Contato com outras pessoas, tá certo? Ver outro estilo de estudo, ver outras possibilidades, já que está na Europa. A gente tem algumas facilidades que a gente não tem. Então, a maioria dos meus alunos, né, que fazem doutorado comigo, normalmente eu sugiro, ou tento, né, que eles passem pelo menos um ano fora, ou tenham a possibilidade de sair, ou também meus alunos de mestrados irem para o exterior, tá certo? Então, esse meu aluno que trabalhou com esse assunto, ele está na França no momento. Tá?
Então, depois dessa atividade, Nathan, eu estou à espera de alunos, né, para trabalhar essas opções. Mas é muito interessante mesmo. Perfeito, professor. Tem já alguns alunos interessados, a gente vai conversar ao longo do tempo para direcionar. Alguns alunos com certeza vão querer já trabalhar aí com alguma temática com o senhor, já vi aqui, e a gente aí só adicionando também, com o final dessas apresentações, a gente também está terminando o ciclo de nivelamento lá no grupo, e a gente vai começar a entrar na parte de eletromagnetismo. Além disso, já estava aí conversando com o Leonardo, ele está aqui no grupo, e já vim conversando também com o Hugo. A gente vai está trabalhando aí na fundação do capítulo MTTS. Vamos dar continuidade e avançar no desenvolvimento para fazer a petição. Opa! Pode falar, Paulo. Desculpa, foi sem querer. Pode continuar. Pronto. Então, no demais... Nathan, é interessante, eu acho que eu queria só mencionar, é interessante vocês se envolverem junto ao I3E, né? Junto ao capítulo, por exemplo, né? Porque, na verdade, por incrível que pareça, né, a novidade aparece todo dia, né, e as ideias elas surgem, né, de todo local. Tá? E lembrando, por exemplo, que eu sempre digo com meus alunos, né, quando eu tenho uma ideia ou a gente entra em consenso para trabalhar em algum tema, né, a gente tem que colocar em mente que a gente já está atrasado naquele assunto. Porque vai ter 200 outros chineses trabalhando a mesma coisa 24 horas. Então, se a gente tem uma ideia e guarda ela para o ano que vem, talvez seja muito tarde. E a gente não é o único, né, privilegiado de ter uma única ideia. Né? Na verdade, pode ter várias outras pessoas, vários outros laboratórios reconhecidos e grandes, né, com infraestrutura muito maior, né, que já estejam trabalhando nisso. Então, é importante ter acesso ao I3E, porque vocês conseguem ver no website, vocês recebem informações, vocês se atualizam com ideias, né, que lá fora está sendo realizado ou tem uma visão, né, tá certo? Se vocês imaginarem, muitos dos produtos que a gente usa, né, no Brasil, eles são, na sua maioria, se não totalidade, né, desenvolvidos lá fora. Em termos de software, em termos de equipamento eletrônico, tá certo? Em termos de sistema. Por quê? Por que é que essa demanda foi feita lá fora? Por que é que fizeram o celular? Quem foi que decidiu criar o celular? Onde construiu o celular? Então, os primeiros sistemas de comunicação do celular foi o pessoal na época de 1918, na Primeira Guerra, tá? Onde os alemães lá estavam querendo fazer que os trens militares se comunicassem lá dentro do trem. Então, os primeiros sistemas de transmissão lá funcionando, né, operando, né, dessa época, e ainda que o padre Landel de Moura, em 1903, né, que o pessoal, muita gente não quer reconhecer, né, mas ele tem 2 patentes nisso aí, foi a primeira pessoa que realmente realizou a comunicação sem fio. Tá? Ele construiu o circuito eletrônico, tá certo? É tanto que o pessoal de microeletrônica, né, usa o padre Landel de Moura como no prêmio que eles oferecem aos membros da área de microeletrônica. Isso poderia ter sido feito, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Microondas, por exemplo. Tá? Porque ele atua nas duas, ele atua tanto na parte de comunicações, né? O pessoal da SBRT podia também ter usado, com o pessoal da microeletrônica está fazendo. Então, o I3E permite vocês até acessar curso, né? a ter notícia, a receber informação de produto, a ter informação de possibilidade. Né? Porque se a gente se restringe somente à nossa região, né, ou ao nosso país, talvez a gente vai
cair na continuidade do que está sendo feito, né? E aí poda a criatividade de vocês, né, relativa ao que pode ser feito novo, certo? Porque se a informação que é repassada a gente tem que fazer um quadrado, aí como é que a gente melhora um quadrado? Bom, se já é um quadrado, o que é que eu melhoro? Eu aumento as arestas do quadrado, eu faço o quadrado menor, mas vai ser sempre um quadrado. Eu preciso só do quadrado, eu posso usar um círculo. Aonde eu uso o círculo? Então, essa criatividade parte de vocês, jovens, né? E, obviamente, cooperação com outros, que precisa de fundamentação. Vocês não vão perguntar o que é que eu sei sobre animais. Meu conhecimento de animal, né, das capacidades de animal, dos animais é restrita, né? Eu li muita coisa, mas eu sei muita coisa sobre a mosca, essa em particular, tá certo? E alguns animais, mas não sei tudo. Precisa de um pessoal da área de veterinária, da área biológica, né, para informar a necessidade, da área médica, né, um veterinário, etc. E esse compartilhamento dessas informações é que permite a gente identificar a necessidade e aí surgir a ideia e como viabilizar. Né? Então, tá certo? Eu acho isso é um ponto importante. A gente fala, por exemplo, de carro inteligente, cidade inteligente, né? Casa inteligente. Aí você pergunta, mas o que é que a gente precisa realmente? Estão trabalhando nisso, o que é para a gente inteligente? A gente entra na sua casa e aí ela diz, abra a porta, ela abre a porta, fecha a luz, acende a luz, e aí tem alguém na minha porta. Então, isso é inteligente? Aumenta o ar-condicionado, diminui o ar-condicionado, e verifica se eu estou gastando muita energia, e aí ele diz que está gastando. Aí isso é ser inteligente? Não sei se isso é ser inteligente. Inteligente seria, talvez, ele dizer para você, você está usando a lâmpada errada, você abriu 3 vezes mais a geladeira do que costume, você abriu a geladeira sem necessidade, na sua geladeira está faltando iogurte, esse iogurte já está velho e ele está consumindo energia da sua casa, e aí eu posso fazer isso. E aí ele sugere isso. Você entra na sua casa e o sistema diz, você está cansado, a sua pressão está alta. Você abre a geladeira e aí vou comer um sanduíche. A geladeira diz, opa, você comeu esse sanduíche ontem. Você aumentou 200 calorias. Você está acima do seu peso. Você deveria comer um sanduíche macrobiótico. Então, a criatividade, na verdade, ela parte da necessidade. E ela vai além, né, do tradicional que a gente ouve. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é essa expansão, né, das possibilidades, que não deve ser limitada, né, a fazer o que, digamos assim, o que a gente vê normalmente. Ok, Nathan, acho que era isso que eu tinha para dizer. Sim, concordo com o senhor. A gente é uma área bem interdisciplinar. A gente precisa muito do apoio de outras áreas para que a gente consiga desenvolver o que a gente pretende desenvolver. Eu já vai aí 1h30 de apresentação, vou pedir para finalizarmos agora. No começo da nossa apresentação, eu tinha informado que para a gente fazer o registro, vou parar a apresentação por agora, ok, pessoal? A gravação, no caso.